dia, mulheres de Deus, a paz do Senhor Jesus. O meu devocional que eu quero compartilhar com vocês está aqui em Atos 16:31, que diz assim: Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Amém, queridos? Hoje Deus colocou no meu coração para trazer essa palavra sobre família, sobre restauração de família, sobre curas, que é algo que só o Senhor Jesus pode fazer. Quando a Bíblia diz crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Essa é uma promessa de Deus para nós, que nós vamos ser salvos, mas não só nós, Deus quer toda a nossa casa. Deus quer salvar, quer curar, quer restaurar, quer mudar. Tudo isso para a glória dele, para o louvor do nome dele, porque uma família destruída, que está em pedaços, quando ela é restaurada, quando ela é salva, o nome de Jesus vai ser honrado, vai ser glorificado. As pessoas vão ver que Deus pode mudar qualquer coração e transformar qualquer pessoa. Eu lembro, queridos, que ainda não conhece meu testemunho, o meu, do meu esposo, da minha família, mas eu lembro quando um dos piores momentos da minha vida. Quando nós convertemos, eu e meu esposo, eu converti primeiro e depois ele converteu. Eu converti em setembro de 98, com 20 dias depois meu marido converteu. Então eu lembro que a gente não tinha tanto discernimento. Claro, o novo convertido não tinha tanta sabedoria, a gente tinha nossa filha, quando a gente converteu ela tinha 2 anos e meio e a gente não tinha sabedoria para criar. Então a gente criou ela no mundo, antes de a gente converter, fazendo todas as vontades, criando como uma criança mimada, levada. Quando a gente veio para a igreja, aí que a gente foi aprender, mas quando nós entramos para a igreja, quando a gente não tinha tanta noção das prioridades de Deus na nossa vida. Como hoje a Igreja da Paz ensina, a palavra de Deus ensina, primeiro é Deus, o teu relacionamento com Deus, depois é o teu relacionamento com a tua família, está em segundo lugar a família, depois é o trabalho e depois é a obra de Deus. Nós não entendíamos isso na época, então a gente entendia que a obra era como se fosse Deus, né? Mas não é, né? Existe a obra do Senhor, mas existe o Senhor da obra. Então, nós caímos de cabeça e mergulhamos na obra, como se a obra fosse igual a buscar a Deus, a ter intimidade com Deus. E a gente entende que isso não é, né? Mas, claro que quando você tem essa ordem, primeiro o meu relacionamento com Deus, depois do meu relacionamento com Deus é a minha família, é a coisa mais preciosa. Quando vocês têm essa ordem de prioridade, aí você trabalha na obra porque você tem um respaldo para trabalhar na obra, para cuidar e tudo. Mas na época a gente não entendia isso. Então a gente deixou a nossa família, a criação da nossa família, da nossa filha, muito, 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 muito a desejar. E eu lembro, queridos, que quando foi com 14 anos, 15 para os 15, minha filha começou a dar problema. Você sabe que na época da adolescência é a época que mais o diabo trabalha para desviar corações, para mudar, para endoidar a cabeça do adolescente na rebeldia, na desobediência, no mundanismo. Então eu lembro que foi um tempo muito difícil para mim e para o Edson. Dos 15 anos até os 23, 22 anos, tivemos muito, muito, muito trabalho com a nossa filha. Não sabíamos, não tinha tanta sabedoria. Eu lembro que uma vez, assim, no meu auge da minha falta de sabedoria, eu falei até assim, até um dia desse ela falou, mãe, eu lembro que você falou isso pra mim.
Aí ela falou, e eu me lembrei quando eu disse, olha, eu lavo as minhas mãos da sua vida, eu lavo tudo que eu tinha que te ensinar, tudo que eu tinha, teu sangue não vai ser cobrado das minhas mãos. Eu lembro que isso doeu tanto, ela falando para mim um dia desses, me doeu tanto quando a senhora falou aquilo para mim. Então, queridos, eu lembro que e eu não entendia ainda a guerra espiritual, não entendia que a nossa luta não era contra carne e sangue, não era contra a minha filha, não era contra a Sabrina. O diabo fazia eu ter raiva dela, achando que ela queria destruir o nosso ministério, queria destruir nossa vida. Mas não era ela, era quem estava por detrás dela. Por quem estava por detrás agindo para nos ferir, para nos machucar, para a gente parar, para a gente desistir, desanimar de tudo, de Deus, de tudo. Quando nós entendemos isso. Mas sabe quando foi que nós entendemos isso? Foi quando uma voz, no auge desse problema, dessa situação que eu estava tão já desanimada, parece que nada que a gente fazia dava certo, parece que nada fluía. Eu ouvi claramente a voz do diabo no meu ouvido e disse assim: desiste da Sabrina. Toda família tem uma ovelha negra. E ela é a ovelha negra da tua família. Desiste. Toda família tem uma ovelha negra. E ela é a ovelha negra. Eu ouvi tão forte essa voz no meu espírito. Tão forte. Tão forte. E quando eu queria, já estava quase aceitando aquela verdade. Quase confessando, saindo da minha boca, que, tipo dizendo, realmente é verdade, é isso mesmo. Quando eu estava para falar essas palavras, outra voz bradou tão forte no meu espírito e disse: não libere essa palavra. Não libere essa palavra, porque você vai estar finalizando, selando o destino da Sabrina. Não libere. Naquela hora eu levei um susto com essa voz, porque eu estava para declarar que realmente ela era a ovelha negra da família. E quando não tinha mais jeito, e quando eu vi aquela palavra dizendo, não fale essa palavra, você vai estar selando o destino da Sabrina. Naquela hora eu me levantei com tanta raiva de Satanás, com tanta ousadia que eu ia. Naquele dia eu entendi no meu espírito que a minha guerra não era contra a minha filha. Era contra o principal e a potestade. E eu levantei, naquela hora eu profetizei, eu liberei uma palavra. A minha filha, Satanás, você já perdeu. A minha filha vai ser a filha mais obediente que existe em Santarém. A minha filha vai me dar muita alegria. A minha filha vai me dar muita honra. Onde eu tive vergonha, Deus vai me dar dupla honra. E comecei a liberar a palavra, e comecei a profetizar, e comecei a declarar. Queridos, queridas, foi algo que naquele dia, no mundo espiritual, foi quebrado. Na vida da minha filha, eu comecei a quebrar. E comecei a quebrar as maldições hereditárias, porque muita coisa que aconteceu na vida da Sabrina foi nós que demos a legalidade para acontecer quando a gente era do mundo. Demos a legalidade. A nossa história, praticamente toda, se repetiu na vida da Sabrina. Só não a questão de aborto, questão de outras coisas, mas o resto se repetiu na vida dela. Parece que era um filme se repetindo. Então eu entendi, nós começamos a entrar em guerra espiritual e a liberar palavras e profetizar os ossos secos e tudo. E hoje eu posso te dizer, querida, que a minha filha hoje é uma filha totalmente transformada, já tem alguns anos, já totalmente transformada, um coração. Eu lembro que a palavra que ela mais odiava era família, ela não gostava de ficar perto da gente, ela não gostava, ela tinha uma raiva. E depois, hoje, se você perguntar hoje, ela ama a palavra família, ela ama estar perto, se ela pudesse estar grudada com a gente, se ela pudesse, a gente se fala todo dia, conversa, se liga por vídeo, por áudio. Deus mudou a nossa história. Mudou a história da minha filha, mudou a nossa história. E eu vou te falar isso que Deus quer fazer na sua vida, na sua família. Ele quer mudar a sua história de vida. Ele quer mudar o seu passado. Ele quer restaurar essa história de tristeza, essa história de ferida, essa história que te machucou, essa história que te traz vergonha em dupla honra. Essa é a vontade do Pai, não foi só para mim, é para todo mundo que se achega a Deus, é para todo mundo que entende que Deus quer salvar a sua casa.
Faça isso, se levante em fé hoje, se levante, lute como uma guerreira pela sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Não aceite perder ninguém da sua família para o diabo. Não aceite a promessa do Senhor salvar você e a sua casa. Amém? Que você realmente possa se levantar como essa poderosa guerreira. Deus vai te dar a força de um boi selvagem para lutar, para guerrear, para se levantar com intrepidez e ousadia e dizer: Satanás, tu perdeu. Satanás, a minha família é do Senhor Jesus, a minha família é do céu. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus realmente se cumpra na sua vida as promessas de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo no coração.